Deus, nós sabemos que para o Senhor não existe distância. O Senhor fez de tudo desde sempre para que todas as distâncias entre nós e o Senhor fossem interrompidas, fossem supridas, para que a gente tivesse acesso. Então não é um vírus, não é uma pandemia que nos impede de chegar perto do Senhor. Tem limitado o nosso acesso aos nossos irmãos, às nossas comunidades de fé, aos nossos amigos, ao nosso trabalho, mas nunca ao Senhor, nunca à sua presença. Eu agradeço de todo o meu coração para o Senhor morar dentro de nós, porque é isso que nos mantém, é isso que nos sustenta. Não é a força do nosso braço, é o Senhor, a sua presença, o seu Espírito que faz morada, casa dentro de nós. Então, independente se esse salão está vazio, está cheio, não importa. A sua presença se manifesta do mesmo jeito. O Senhor pode alcançar qualquer coração, porque para o Senhor não tem barreira. O Senhor não tem barreira. Qualquer vida pode ser transformada. E é por isso que nós estamos fazendo tudo isso daqui. Porque nós cremos que o Senhor não tem nenhum tipo de limitação para alcançar as pessoas. Então, que os corações sejam alcançados por meio das músicas, por meio da palavra, e que nós tenhamos sabedoria para saber lidar com todo esse momento difícil que o nosso país está vivendo, que o mundo está vivendo. Eu oro e agradeço pela sua presença, pela sua companhia e para o Senhor morar em nós. E porque por isso a gente não é limitado a nenhum espaço para te encontrar. Então eu oro para que os nossos corações estejam abertos, onde quer que cada um de nós esteja, aberto para o Senhor, aberto para a sua palavra. Em nome de Jesus, amém. No seu lar, eu te convido a cantar essa canção. Pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o quê? O canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Com o Messias, marchamos sim em suas mãos. A chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o quê? O canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. Aleluia! O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Não, não. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. A Bíblia diz pra gente confiar no Senhor, pra gente colocar tudo diante do Senhor. Nossos temores, nossos medos,
nossas preocupações, tudo a gente coloca no Senhor. E a gente tem um general que a gente clama, que é Cristo, e Ele nos guia, Ele nos guia, só Ele nos guia, só a confiança em Deus vai nos guiar. Cante essa canção, você que está na sua casa, você que está aí no seu íntimo, no seu quarto, você que está assistindo a este culto com a família. Cante essa canção e colocando diante do Senhor e clamando a Ele, dizendo a Ele: você é o meu general, Jesus, e eu te sigo, e nada vai me abalar, nada vai me abalar, nada vai me abalar, porque eu confio em Ti, eu confio no Senhor, eu confio no meu general, Tu és o nosso general, Senhor. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Não, o nosso general é o Senhor, seguimos os seus passos, nem a morte nem a doença vai resistir. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus por essa canção. Glória a Deus por essa canção. A gente tem a confiança no Senhor, a gente confia no amor dEle, que nos salva, que nos conforta. Cante essa canção se você a conhece, declarando o amor de Deus, que é sobre tudo, sobre todos, e Ele é sobre qualquer preocupação, qualquer temor. É o amor de Deus, é inigualável, Ele é incompreensível. A gente não consegue compreender o amor de Deus. Cante o amor de Deus. Tornou-me filho, restaurou o que estava perdido, me olhou quando ninguém me via.
filhos, filhos. E nesta igreja, nesta grande família que se chama igreja, Senhor, nós declaramos essa canção a Ti, Senhor, com gratidão em nossos corações, declarando o Teu amor, declarando a Tua justiça, declarando que nós somos Teus filhos e nós somos gratos por isso, porque nós Te pertencemos. O Senhor nos comprou com alto preço, o Teu sangue, e nós declaramos Jesus, nós declaramos Jesus. Vamos cantar mais uma vez essa parte. Jesus, Jesus, este nome que nele há poder de cura, nele há salvação de pecados, este nome que nele coisas impossíveis são feitas, neste nome em que milagres acontecem, no nome poderoso de Jesus. Jesus, ninguém tanto me amou como o Senhor. Jesus. Nossa, que estranho ver tudo isso aqui vazio. Que estranho não poder, né, agora virar e falar assim, vai, abraça a pessoa que está do seu lado. Pedir para a bateria fazer o fundinho de alegria. Ou enfim, pedir para você cumprimentar alguém que esteja aqui pela primeira vez. É muito estranho, mas é extremamente necessário. O momento que nós estamos vivendo no mundo, na nossa cidade, no nosso país, nos pede esse tipo de comportamento. Nós precisamos ficar nas nossas casas, evitar o máximo possível de contato com outras pessoas. E por isso, nós cancelamos, suspendemos todas as nossas atividades presenciais, os nossos cultos e os nossos encontros com os pequenos grupos. Mas calma, o seu líder vai entrar em contato com você e eles vão acontecer online, ok? Nós precisamos ter esse tipo de cuidado agora. Bom, como todos os nossos encontros presenciais foram cancelados, agora tudo vai ser online. Então fica ligado nas nossas redes sociais, que é por aqui que a gente vai te atualizar de todas as novidades. Paz, galera. Eu quero começar fazendo uma oração nesse momento. Deus e Pai, eu te agradeço porque o Senhor é bom e o Senhor nos permite estar aqui, falar o seu nome e propagar o Evangelho de Jesus, Pai. Que, acima de tudo, o Senhor seja glorificado
na nossa vida, por meio de nós, e que esse culto seja entregue ao Senhor e alcance as pessoas que o Senhor quer, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Estamos de forma diferente hoje aqui, online, e graças a Deus pelo advento da internet, né? Então, mais uma vez aqui, reunidos, agora conectados para a glória de Deus. E a gente está reunido aqui porque, como a Thaís falou, a gente está tomando as devidas precauções, as orientações que a prefeitura, a nossa igreja nos deu, e, ao mesmo tempo, a gente está aqui querendo exercitar e estar mais próximo e conectado de todos vocês, a nossa galera, nesse momento mais complicado, né? Não só do nosso país, mas do mundo inteiro. E esse é o momento de a gente exercitar, ser igreja além das quatro paredes. Então, glória a Deus pelo advento da internet. E eu quero conversar um pouco hoje com vocês sobre vulnerabilidade. A gente vai falar algumas coisas aqui, e quando a gente pensa em vulnerabilidade, quando a gente ouve essa palavra, normalmente a gente tem arrepios, porque estar vulnerável não é bom. A gente quer segurança. Se a gente conversa com alguém que está saindo da faculdade, está começando, o que a pessoa está buscando, na verdade, é um trabalho seguro, um trabalho que gere renda para que ela tenha uma família estável, para que ela tenha dinheiro para sustentar. Então, ser vulnerável não é bom. A gente estar exposto é ruim. Se você pegar na Bíblia Sagrada, quando Jesus ele morre na cruz, a história vai dizer que a cruz ela era a forma mais cruel de alguém, ou de um assaltante, ou de um bandido, ele morrer. Por que mais cruel? Porque ela era mais dolorida, porque ela era não era mais cruel no sentido de o corpo dele ia sofrer. Ela era mais cruel porque no caminho até a crucificação, ela passaria por vergonha e vulnerabilidade. Então, quando a cruz ela é a forma escolhida para que Jesus morresse, era por conta dessa exposição toda. Então, estar vulnerável na história era a forma mais cruel de matar alguém, de matar algum bandido. Então, porque no caminho da crucificação, o assaltante ou Jesus ele era cuspido e toda a sociedade ela tinha não só o direito, mas ela tinha a possibilidade ali aberta de poder chicotear o bandido, poder cuspir na cara dele, porque ele estava vulnerável, ele estava nu e a caminho da crucificação. Essa vulnerabilidade era, então, a forma mais cruel e desconfortável que tinha de punir um assaltante. Então, sempre quando a gente fala de vulnerabilidade, a gente fala de um momento de desconforto, quando a gente está completamente rendido a alguém ou a alguma coisa. E eu quero falar um pouco sobre isso hoje, e não é sobre celebrar a fraqueza, não é sobre celebrar a fraqueza, mas de algum modo entender como é que a vulnerabilidade pode ter um propósito. Como que ela pode ter um propósito na sua vida, e como que Deus pode usar isso para nos levar mais próximo dele e a conhecê-lo. Então eu quero falar com vocês hoje sobre 2 tipos de vulnerabilidade. 2 tipos, e o primeiro que eu quero falar com vocês é quando a vida nos faz vulneráveis. Então, quando a vida nos faz vulneráveis, é quando momentos como esse do coronavírus que faz com que a gente fique trancafiado na nossa casa. É muito engraçado porque a gente normalmente está na rua, a gente está correndo, está fazendo as coisas, e está muito estranho a gente estar em casa agora. Por quê? Porque a situação, a contingência da vida fez com que a gente ficasse no nosso sofá, na nossa sala, na nossa cozinha, dentro de casa. Então, quando a vida nos faz vulneráveis, é o sofrimento contingente. A vida nos fez vulnerável. Então, nesse momento nosso do vírus, não existe literatura que vai dizer para a gente o que é que a gente tem que fazer, não existe provas anteriores, se você pensar no Enem, não existe nada parecido com o que está acontecendo hoje. A gente está exposto, a gente está vulnerável.
por conta dessa situação. E Salmo 139, 23 e 24 diz o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta há algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Olha só que interessante, Salmo 139, ele diz o seguinte: Deus, sonda-me, porque o Senhor conhece as minhas inquietações. Então, o Senhor conhece. Nós cremos, em nome de Jesus, que Ele está no controle, Ele não perdeu o controle da situação. Então, o texto diz: sonda as minhas inquietações, vê a minha conduta e dirige-me para um caminho eterno. E aqui eu quero falar uma coisa bem interessante. Se é verdade que a gente está em um momento de vulnerabilidade, a pergunta é: o que é que a gente faz? O que é que a gente faz nesse momento de vulnerabilidade? Porque, como nós falamos, não é algo que a gente consegue simplesmente desligar. Não, a gente não consegue desligar. É um momento que a vida nos colocou. E quando a gente fala sobre isso, e nós, como somos discípulos de Jesus, a gente crê que filhos maduros de Deus não perguntam para Deus o porquê que isso está acontecendo. Não, a gente não pergunta o porquê. Filhos maduros de Deus perguntam: Deus, para que o Senhor permitiu que essas coisas acontecessem? O que é que o Senhor quer nos ensinar como igreja, como discípulo de Jesus e como nação brasileira, como mundo? O que é que o Senhor quer ensinar para a gente? Filhos imaturos ficam com medo, perguntando: Deus, por que isso está acontecendo? Não, filhos maduros entendem que nada sai do controle de Deus, mas que Deus vai usar as dificuldades contingentes da vida para algo que glorifique o nome dele. Então a nossa oração é: Deus, o que é que o Senhor quer nos ensinar nesse momento de dificuldade e vulnerabilidade? O que, Senhor? O que eu aprendo nesse momento de dificuldade? E a minha questão aqui é: gente, não desperdice o seu conflito. Não desperdice a sua vulnerabilidade. Não desperdice esse momento. Porque sempre que nós, seres humanos, estamos expostos a esse tipo de situação, a gente tende a se apegar a alguma coisa. Então, se a gente está com dificuldade na família financeira, a gente vai se apegar ao sonho de um trabalho, achando que um trabalho vai gerar para nós uma felicidade. Então, quando a gente está nesse momento de vulnerabilidade, a pergunta é: aonde você está colocando a sua esperança? Em que você está se apegando? Não desperdice o seu conflito significa, cara, aproveite esse momento que você está com dificuldade, aproveite esse momento de sensibilidade que a gente está e procure a Deus, se apegue a Ele, busque a Deus. Percebe que no momento da vulnerabilidade a gente fica travado, a gente fica com medo. É interessante que uma pessoa que está, por exemplo, se afogando, você não pode ir sozinha salvar ela, porque a força dela se multiplica, triplica, quadriplica, ela fica muito forte. E é muito mais fácil que ela afogue a pessoa que está ajudando do que a pessoa salve. Por quê? Porque nós, em momento de dificuldades, nós nos apegamos a algo, e mesmo que isso seja um medo, mesmo que isso seja a Deus, mesmo que isso seja a um relacionamento, a alguém, a gente se apega com tanta força porque a gente não tem outra alternativa. Então não desperdice o seu conflito, cara, apegue-se a Jesus. Não permita que o medo te paralise. Não permita isso. Então, essa é a minha pergunta. Em que é que você tem se apegado nesse momento? Será que você tem confiado mais em Deus ou você tem tido mais medo do que confiado em Deus? Como é que tem sido o seu dia a dia de confinamento ou o seu dia a dia de ida ao trabalho forçado, porque talvez você não tenha conseguido parar? Mas como tem sido o teu dia a dia? Como que tem sido? O conflito, ele pode muito bem ser uma ferramenta valiosíssima na mão de Deus para que nós sejamos levados até o trono da graça de Deus.
Porque o que acontece, normalmente nós estamos confiando no nosso trabalho, porque eu tenho um bom trabalho, ou você está confiando na sua faculdade, porque você é o melhor aluno, ou você está confiando na sua conta bancária, porque você ganha mais do que a média. Mas num momento de vulnerabilidade, eu creio que Deus quer nos ensinar algo. E a pergunta é, nós estamos buscando a Deus nesse momento? Porque eu creio que Ele quer falar conosco. Não desperdice a sua situação difícil. Não desperdice. Cristo está de braços abertos, esperando vocês, esperando a mim. Venha a mim você que está cansado, sobrecarregado, porque eu vou dar para vocês descanso, eu vou dar vida eterna. Eu sou a fonte de água viva que jorra para toda a eternidade. Jesus diz, venham a mim, vocês cansados e oprimidos, venham a mim, eu sou o descanso, eu sou a fonte, eu sou o porto seguro de vocês. É isso que Jesus diz para nós, é por isso que é nele que a gente precisa se apegar, porque a gente pode encontrar segurança momentânea em algum lugar, mas em Cristo nós temos segurança eterna, segurança eterna. Eu gosto muito da música, e eu estava ouvindo hoje essa música que diz, se eu passar pelo vale, eu acharei conforto no seu amor, pois és aquele que me guarda, me guarda. Cara, a gente está passando por um vale, glorifica Jesus, Ele quer nos ensinar algo. Não, eu não acredito que Ele enviou o coronavírus para o mundo, não acredito. Mas eu creio que Deus pode usar, assim como Ele usou a maldade do coração dos irmãos de José para levar José, ensinar ele e levar para um propósito, eu creio que a gente pode ser levado a um propósito que vai além das quatro paredes da igreja. É assim que eu creio. É assim que eu leio a Bíblia Sagrada. É assim. Salmo 127 diz o seguinte, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. A gente precisa de sentinela? É claro que a gente precisa de sentinela. O Salmo não diz, a sentinela é inútil. Não, a gente precisa ter responsabilidade, a gente precisou fechar as portas, a gente precisa ser responsáveis como cidadãos. Mas se o Senhor não guardar a casa, é o Senhor que guarda. Para a glória de Jesus. É por isso que nesse momento é nele que nós precisamos nos apegar, é em Jesus. A gente precisa se apegar nele, por quê? Porque a palavra final não é da sentinela, a palavra final não é do doutor, a palavra final não é da OMS, a palavra final vem do Senhor. Então a gente cumpre o nosso papel de cidadão, mas a gente glorifica a Deus e propaga vida por onde a gente vai. É isso que a gente faz. A vida nos faz vulneráveis. Sim, a vida faz da gente vulneráveis, mas apegue-se a Jesus no seu momento de vulnerabilidade. É Ele quem vai fazer de você forte no meio dessa fraqueza toda. É Ele que vai fazer. Então, a vida nos coloca em momentos de vulnerabilidade. E o segundo tipo de vulnerabilidade que eu queria falar é quando nós escolhemos voluntariamente estar vulneráveis. Olha o que diz Tiago 5,16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Quando nós escolhemos estar vulneráveis, esse é o segundo tópico que eu queria falar. E aqui eu quero falar desse momento onde a gente escolhe, a gente vai em direção da vulnerabilidade, mas em direção à vulnerabilidade por um propósito. E aqui eu quero destacar relacionamentos, porque a Bíblia Sagrada, ela fala sobre o Pai, Deus Pai como perdoador. Sim, Deus perdoa os nossos pecados, Deus perdoa as nossas falhas. Mas Tiago 5,16, que a gente leu, diz o seguinte: orem e confessem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Então, sim, nós somos perdoados por Deus, mas nós somos curados em um relacionamento de verdade, de confissão
e de vulnerabilidade. Jesus diz, eu vim para os doentes. E a gente normalmente fala assim, ok, Jesus veio para os doentes, mas a gente vive como se a gente não fosse doente. E Jesus está fazendo um trocadilho aqui, ele fala, eu vim para os doentes, não para os sãos. Só que não existe sãos. Isto é, se nós não reconhecermos a nossa vulnerabilidade nos relacionamentos, confessando e orando uns pelos outros, é como se a gente fosse são. Mas a gente não é são. Então, esse segundo ponto é você ir em direção à vulnerabilidade nos relacionamentos. Nós somos a imagem e semelhança de Jesus, certo? Jesus, ele é Deus. E Deus, ele tem uma característica relacional. Deus, ele é um Deus relacional. Deus, ele é um Deus triunidade. Ele é uma comunidade de 3 pessoas. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles vivem eternamente num relacionamento perfeito. Então, nós, como imagem e semelhança de Jesus, para que a gente viva a semelhança do nosso Criador, nós precisamos viver em comunidade. Nós precisamos viver relacionamento. Jesus morreu e nos salvou para quê? Para que a gente tenha relacionamentos que honrem e apontem para Ele. O relacionamento perfeito. Quem realmente te conhece? Quem conhece você de verdade? Quem te conhece além dos filtros do Instagram? Quem te conhece além das máscaras que você usa? Quem é que te conhece além das maquiagens? Quem é que conhece as suas dificuldades, a sua vulnerabilidade? A gente vive como se a gente fosse forte. Não. A Bíblia diz que a gente precisa caminhar em comunidade. Por quê? Porque o maior mandamento é ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao seu próximo. Então, o maior mandamento tem a ver comigo, mas tem a ver com o outro e tem a ver com Deus. Então, quem conhece as suas dificuldades? Quem conhece a sua vida como ela de fato é? Para quantas pessoas você já chorou? Quem conhece os anseios da sua alma? Ah, Deus conhece no quarto secreto. Ok. Mas Deus se revela por meio de relacionamentos. Deus se revela por meio de pessoas. E é por meio delas que Deus fala conosco. A gente acha que olhar para o espelho, Deus vai falar com a gente olhando pelo espelho. O cristianismo é uma religião, entre aspas, de comunidade. A gente caminha, o corpo de Cristo não é um membro. O corpo funciona com muitos membros. Então, escolher o caminho de vulnerabilidade nos relacionamentos espirituais, esse é o caminho de transfusão de vida. Você transfere vida quando você caminha em comunidade e desnuda a sua alma diante de alguém. Então, a gente precisa buscar esse tipo de relacionamento. Essa vulnerabilidade do tempo nos ensina algo. A gente precisa de pessoas. Nesse momento, talvez você não possa abraçar alguém, mas você pode ligar para alguém. A gente precisa caminhar, a gente precisa transferir vida. Nós, como discípulos de Jesus, nós fomos chamados para que o caos de Gênesis 3 volte a ser jardim. E por onde você passe, seja no seu trabalho, seja na sua escola, seja na sua casa, na sua família, as flores começam a surgir de novo. Por quê? Porque Jesus passou por ali. Jesus passou por ali, por meio de você e por meio de mim. E é isso que acontece quando Jesus ele sobe, ele fala, eu enviarei outro que estará vivendo em vocês. E agora Jesus não vai estar em Jerusalém, Jesus vai estar nos confins da terra, por meio de mim, por meio de você. O Espírito Santo nos capacita a viver uma vida plena. E aí percebe que os momentos de medo e de ansiedade, eles começam a diminuir, porque agora eu sei qual é a minha identidade. Eu estou vulnerável, mas eu estou vulnerável diante de um Deus que me fortalece. É isso que Paulo fala. Quando vocês estão fracos, é que vocês são fortes. Quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Por quê? Porque aí o Espírito de Deus é que age em nós.
Porque nós não somos fortes por nós mesmos. Nós somos fortes no Senhor. Então, o medo, a dúvida, o pânico e a ansiedade, ela é engolida pela certeza de que Deus está cuidando. Sim, a gente é responsável, mas Deus é que dá a última palavra. É nisso que nós cremos, para a glória dele. Deus é que dá a última palavra. Não é o coronavírus. E não vai ser. Não vai ser. Transfira a vida por onde você passa. Transfira a vida para a sua família. Transfira a vida para os seus amigos. Espalhe vida. Espalhe vida. Porque é para isso que nós fomos chamados como discípulos de Jesus. Não para espalhar o caos. E Deus usa, então, relacionamentos tanto para nos visitar quanto para nos desafiar. Deus usa relacionamentos. Vulnerabilidade no relacionamento espiritual significa crescimento e maturidade. Para a glória de Deus. Olha só o que diz em 2 Coríntios 3, 2 e 3. Vocês mesmos são a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério. Escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus, do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Nós somos a carta viva de Cristo. Nós somos a carta viva de Cristo. E o que a gente leva quando a gente leva Cristo? A gente leva vida, a gente leva esperança, a gente leva salvação. Porque nós temos em nós o Espírito Santo de Deus. É isso que diz o texto. Uma carta viva de Cristo. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo de Deus, o Espírito do Deus vivo em nós. Então os nossos relacionamentos devem comprovar isso. As pessoas que caminham conosco, as pessoas que trabalham conosco, a nossa família, eles precisam sair mais abençoados da presença da gente do que eles entraram. A gente precisa transmitir vida. É para isso que nós fomos chamados. Não promova o medo. As coisas não estão boas, as coisas estão difíceis. Sim, recorra a Cristo. Deposite diante dele as suas preocupações, deposite diante dele as suas dificuldades, os seus medos. Não desperdice a sua vulnerabilidade. Não desperdice o seu conflito. Apegue-se a Jesus, agarre em Jesus com toda a força. Eu tenho certeza que do outro lado a gente vai sair mais parecido com Jesus. Eu tenho certeza disso. Porque caminhar com Jesus nos faz ser parecido com Ele. Nós não vamos ser pegos pelo medo. Nós somos cristãos, somos cidadãos, mas não, o medo não pode nos pegar. Porque a gente crê num Deus vivo. A gente crê em Jesus. Então, sim, Deus usa situações de vulnerabilidade para nos ensinar a depender cada vez mais dEle. Essa situação de vulnerabilidade, ela pode muito bem ser uma ferramenta de Deus. Deus pode usar essa situação, esse problema contingente, para nos levar para mais perto dEle. Agarre-se em Cristo, não tenha medo. Esteja cada vez mais sensível ao Espírito. É muito natural que numa situação dessa a gente esteja com mais dificuldade de confiar nas nossas forças. Aquele que tem uma conta cheia agora, ele não confia na conta dele, porque o dinheiro não pode pagar isso. Não pode pagar a segurança, não pode pagar a saúde. Não, o dinheiro não pode. É por isso que, nesse momento, a gente precisa permitir que o Espírito Santo de Deus ministre ao nosso coração. A gente precisa permitir que o Espírito Santo de Deus ministre ao nosso coração. Ministre vida e não medo. Então, esteja sensível ao Espírito. E para a gente terminar, Hebreus 4,16 diz o seguinte: assim sendo, aproximem-se do trono da graça com
toda a confiança a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça e nos ajude em momento de necessidade. Assim sendo, aproximem-se do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Use esse momento de vulnerabilidade para se achegar mais a Deus. Use esse momento. Não permita que esse momento passe em branco, que amanhã acabe e você não se aproximou mais de Deus. Todo tipo de situação, todos os tipos de situações podem ser usadas como ferramenta para que a gente se aproxime mais de Jesus. Então escolha estar vulnerável diante de alguém. Escolha pessoas. Escolha pessoas em quem você pode contar os seus pecados. Escolha pessoas em quem você pode contar os seus medos. Pessoas que não vão te julgar. Pelo contrário, pessoas que vão orar com você. Procure essas pessoas. A gente está com os pequenos grupos presenciais parados, mas procure a nossa galera, procure na página, participe das nossas reuniões online, não fique sozinho, não permita que a quarentena te deixe mais sozinho do que você já é, não permita isso. Participe. Deus usa relacionamentos para transformar a nossa vida e nós cremos nisso. Não desperdice o seu momento de vulnerabilidade, não desperdice esse momento e que Jesus, ele seja glorificado na nossa vida pelo nosso testemunho. Porque é Ele quem nos dá segurança. Não significa ser irresponsável, significa confiar que a última palavra depende e vem do Senhor. É assim que nós vivemos. A gente pode estar a caminho da cruz, a gente pode estar a caminho dos leões, a gente pode estar a caminho da morte, mas eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem eu creio, porque se eu for para a morte, eu salto do outro lado e vou estar do lado de Jesus. Essa vida aqui, ela é um momento, e é por Jesus que nós vivemos. Essa vida é passageira. Confie em Jesus. Nada está fora do controle dele. E eu quero fazer uma oração para a gente finalizar, encorajando cada um de vocês a buscar a Deus, a ter um momento de devocional todos os dias e entregar os seus dias, os seus medos, as suas dificuldades diante de Deus. Eu tenho certeza que ao final da sua oração, Deus vai ministrar ao seu coração tranquilidade. Tranquilidade. Porque, como diz Paulo, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. É por isso que nós glorificamos a Jesus. Glorificamos a Jesus acima de qualquer coisa. Jesus é a nossa esperança. Jesus nos dá a esperança de vida eterna e é dele, é nele e é para ele que nós vivemos. Deus e Pai, eu te agradeço por esse momento e a minha oração é que o Senhor nos ministre ao coração, que a gente entenda, Pai, que nesse momento a gente precisa buscar o Senhor, buscar confiança no Senhor, estar mais próximo do Senhor, Pai. Que a gente não desperdice esse momento, que a gente não perca essa oportunidade de agarrar no Senhor e nunca mais largar, Pai. Que a gente crie hábitos diários de buscar o Senhor, orar pelo nosso mundo, pela nossa nação, pela nossa família, pelas pessoas que são de riscos, pelos nossos avós, pelas pessoas mais idosas. Que a gente busque a Deus e encontre o Senhor. Jeremias diz que se o povo que clama pelo meu nome me buscar e orar, nós vamos encontrar. E é por isso que nós cremos que a oração nos aproxima do Senhor, Pai. Não permita que nós sejamos dominados pelo medo, Pai. Não permita, Senhor,
que a gente se afogue nas notícias, que a gente passe o dia inteiro lendo vídeos sobre os problemas, sobre o caos. Sim, a gente está em momento de dificuldade, mas que a gente não seja engolido por esse medo, Pai. Mas que a gente entenda que Cristo é a nossa esperança em momentos difíceis, momentos de vulnerabilidade. E também eu oro, Pai, para que nesse momento de quarentena, que a gente busque relacionamentos online, que a gente nos comunique, que a gente busque estar num pequeno grupo, se comunique, confesse os nossos pecados, falemos dos nossos anseios, e eu tenho certeza que Jesus vai usar pessoas para nos abençoar, para nos consolar e para nos encorajar. É nisso que nós cremos, Pai. Em nome de Jesus. Amém.